Tá. Portanto, das várias questões que nos foram referidas, devo dizer que a documentação que nós hoje trouxemos, que infelizmente muita dela é em inglês, peço desculpa, mas não temos capacidade de traduzir tudo, já de certa forma responderá a algumas das questões que nos foram aqui levantadas, mas acho que é muito mais fácil, de facto, fazermos aqui este debate sobre estes assuntos. Relativamente à primeira questão que não foi levantada sobre as duas entidades nacionais envolvidas já no processo que está em curso a nível europeu, devo dizer que nós sabemos que estão envolvidas porque cada um está envolvido pela sua linha normal, digamos, de desenvolvimento. Na mesma forma que nós, a Associação de Doentes, estamos envolvidos no trabalho da Plataforma Europeia, que é uma estrutura aglutinadora das associações doentes, o Infarmed está ligado diretamente às reuniões que regularmente faz com a EMA e onde estes assuntos são debatidos e existiram reuniões específicas da EMA sobre este assunto e a resolução de julho do ano passado conducente a que de facto o registro fosse implementado em todos os países e que é uma recomendação da própria EMA, foi acompanhado pelo Infarmed. Eu informalmente, porque nós temos muitas reuniões em comum por outras situações, também já falei com alguém do Infarmed que acompanhou estas reuniões e que me disse alguma coisa que não estranho, mas que fico muito feliz, foi porque não vou escamotear aqui que o grande lobby para que este registro europeu avançasse é da Plataforma Europeia, é das associações doentes, e aquilo que me foi dito pelo Infarmed é que ficou muito bem impressionado, que os nossos representantes na Europa estavam super bem documentados, super bem informados e que foram os grandes promotores e os grandes conhecedores deste assunto. E claro, a parte do Ministério, da Direção-Geral de Saúde, eu tenho menos contactos e conheço menos bem, mas eles na realidade estão ligados aqui, porquê? Estão ligados porque eles estão numa plataforma de sobretudo o que é tecnologia de apoio à área da saúde e neste momento, como sabem, a questão do Big Data, não é? Portanto, das informações e de como é que elas são geridas e os meios tecnológicos necessários à sua implementação é um assunto do dia e por isso eles também estão muito envolvidos nesta componente que na realidade, se eu pensar bem, quando falamos de registro nacional, aqui qual é a questão que se levanta? Os médicos estão interessadíssimos, dizem logo, eu não tenho tempo para alimentar este sistema. Pronto. Os doentes estão interessados, esse é o nosso grande trabalho enquanto Associação de Doentes, mas muitos deles levantam a questão que foi aqui levantada. Quem é que protege os meus dados quando eles estão a ser debitados para este tipo de estruturas, seja a nível nacional, seja a nível europeu? Portanto, este género de questões que têm que ser respondidas estão a ser trabalhadas por uma série de entidades que naturalmente estão integradas neste tipo de debates, seja pela especificidade deste registro, ou seja por tudo quanto está em curso neste momento em termo europeu da saúde e da ligação da tecnologia à saúde, que é um comboio que já ninguém vai parar. Portanto, como é que, não sou eu que posso avaliar até que ponto é que foi o envolvimento deles, porque eu não estou nas estruturas deles, nem se estão muito ganhos para esta causa. Penso que sim, que estão, mas também não podem deixar de estar com mais relutância ou menos relutância em aderir muito a este projeto, também já não podem deixar de fazer parte dele, porque para todos os efeitos é um projeto europeu e onde eles estão ligados, digamos, não vamos pôr a Europa acima dos nossos interesses nacionais, mas estão ligados por uma estrutura da qual naturalmente não podem sair. Relativamente à questão que me levantam do registro oncológico, eu devo dizer que nós fizemos um grande trabalho, porque lá está, estamos ligados à plataforma e esse é um dos sustentáculos deste debate e desta decisão, de que registros existiam de esclerose múltipla, quais deles já estavam associados para partilhar dados. Por exemplo, é engraçado que o registro que foi criado na Austrália, a Austrália é um país com uma grande dinâmica à volta da esclerose múltipla, porque tem a felicidade de precisar dela, e ter os meios para fazer. Na realidade, por exemplo, esse registro foi adotado por alguns países europeus e eles entre eles partilham dados, apesar de não haver uma identidade regional, digamos, entre a Austrália e alguns países europeus, por exemplo, eles partilham dados porque têm um registro comum. Este género de associações de registros e de identidades, por exemplo, o registro da Alemanha existe, mas é voluntário.
As pessoas, quando entram no Sistema Nacional de Saúde, em determinada altura, em determinados pontos identificados, alguém lhes pergunta: você permite, interessa-lhe colocar os seus dados no Registro Nacional, porque se os colocar tem estas vantagens e promove este avanço, etc. E as pessoas têm a decisão pessoal se participam ou não no registro. França tem 3 registros de saúde e toda a gente está no registro e ninguém tem possibilidade. Tem um específico da esclerose múltipla, tem outro que liga toda a área de saúde, qualquer que seja a doença, etc. E há o registro do cidadão. Portanto, a lógica de cada país é a sua. Nós fizemos uma grande investigação para se criar, lá está, este coração comum em que toda a gente possa alimentar e do qual toda a gente possa beber em termos europeus. Devo dizer que temos reuniões agendadas com pessoas, agora não vou dizer a associação de doentes porque depende conforme o tipo de enfermidade, com os registros que existem a nível nacional, para saber como é que cada um deles funciona, as vantagens que têm, as ilações que tiram. Há um aspecto que eu não posso deixar de dizer aqui, porque estou entre políticos e sei que os políticos são sensíveis a esta questão, que é assim: toda a gente sabe que foi feito o Registro Nacional da Reumatologia. Vou dizer isto aqui assim, se disserem que eu digo, quase que eu digo que não, que é uma coisa que de certa forma rebentou na mão do Estado. Porquê? Porque havia uma série de pessoas que não eram considerados doentes reumatológicos e, portanto, não tinham acesso fácil a determinados medicamentos para a sua patologia. Neste momento, enquanto cidadão registado, fazendo parte dessa base de dados, entram dentro de todas as políticas de acesso e de consequente despesa pública para apoiar essas pessoas. Claro que eu não é que eu não esteja a favor disto, naturalmente que estou, nós defendemos o acesso do cidadão doente a tudo, quando seja possível, que possa melhorar o seu estado, mas naturalmente este registro nacional vai ter um impacto económico para o Estado, vai ter claramente uma melhoria muito grande do ponto de vista das pessoas que são afetadas por doenças reumatológicas, mas em termos dos encargos que isso traduz para o Sistema Nacional de Saúde são volumosos, ok? No caso da esclerose múltipla temos uma situação completamente inversa, que é, nós temos doentes perfeitamente identificados, têm um custo muito grande para o Estado, porque têm que ter medicação, tratamento continuado, ininterrupto, etc., e que não é necessariamente barato, mas que a gestão da informação a alimentar o Registro Nacional de Saúde vai permitir imensamente gerir melhor essa utilização dos recursos farmacológicos da maneira mais eficaz e que, penso, também será muito mais económica. Aliás, quando estavam a discutir aqui a questão, que alguém me levantou a questão da indústria e falou-se na Roche e dos novos fármacos, etc., eu penso que se há algum ator que poderia não estar interessado no Registro Nacional de Saúde, mas nunca o irá assumir, antes pelo contrário, devo dizer, muitos destes estudos têm sido suportados economicamente pela indústria farmacêutica, portanto nunca irão dizer isso, mas se havia algum ator que podia em determinada altura dizer: pá, quando fizerem este estudo vamos-nos tramar, porque alguém vai chegar à conclusão que a eficácia do nosso medicamento se calhar não se justifica, não é muito boa, e então vamos criar uma política de transferir deste tratamento para aquele, porque é mais eficaz ao mesmo custo. Ou se calhar ainda custa menos, não sei. Portanto, se há um interlocutor aqui que poderia não estar a favor, poderia ser no limite a indústria, que nunca irá assumir esta posição. Mas só para dizer o quê? Que, de facto, neste registro específico, há ganhos enormes a serem feitos. O registro oncológico, como é evidente, eu não domino bem a questão do registro oncológico, aliás, não domino bem a questão dos registros nacionais, como vos disse, nós preocupámos mais em criar o paralelismo com a esclerose múltipla noutros países, mas é um trabalho que está em curso, aqui muito por via do Alexandre, que tentado é fazer os contactos com estas pessoas todas, e na realidade essa é a evolução também daquilo que estamos a fazer e que também vos iremos fazer chegar, ok? Só brevemente, naturalmente vamos fazer chegar documentos que suportam muito disto que estamos hoje aqui a falar, nomeadamente
os estudos, que isso também vem referido brevemente, mas os estudos que já foram feitos a nível europeu, com base nos países que já têm registros comuns e conseguem trabalhar informação comum, muitos deles são efetivamente sobre a utilização dos fármacos, especialmente a longo prazo, porque é preciso reunir uma grande quantidade de informação, mas há um que eu quero chamar muita atenção, ou dois, digamos, um que tem a ver com a questão da empregabilidade. Portanto, já se conseguiram tirar dados muito importantes sobre a questão da empregabilidade, do custo das ausências, das baixas, das reformas antecipadas e de como é que se pode melhorar tudo isso a nível deste trabalho conjunto com os registros já existentes. E outro trabalho que está a ser feito também na base dos registros já existentes é identificar dados e eventualmente criar soluções terapêuticas para a esclerose múltipla pediátrica. Porque, de facto, nós assumimos sempre que a esclerose múltipla, estamos a falar naquele espaço dos 20, 40 anos, ainda não mudamos esse discurso, mas hoje em dia o impacto, porque a doença mais conhecida e os meios de análise são melhores, o impacto da esclerose múltipla pediátrica não pode ser de maneira nenhuma desconsiderado. Os neurologistas, na ausência de registro, os dados que nos dão para nós enviarmos para a plataforma europeia são que em Portugal existiram cerca de 500 casos de esclerose múltipla pediátrica. Os tratamentos da pediátrica não são iguais aos dos adultos, não há informação suficiente ainda para dizer que há um tratamento perfeitamente bem definido, não há protocolo, aliás. Os médicos sabem, nós temos aqui um problema, não é? Estão a trabalhar com engenheiros nem áreas de saúde, portanto, mas na realidade há aqueles protocolos para tratamento da esclerose múltipla não englobam ainda a questão da pediátrica porque não há dados suficientes para isso, portanto há um grande trabalho a nível dos estudos e deste tipo de informação a ser feito. Só muito brevemente para responder à questão que me foi posta em termos mais generalistas sobre a situação nacional a nível da esclerose múltipla, devo dizer, ao contrário que se calhar pessoas que nem têm a ver com a Associação de Doentes lhe dirão, que nós que temos um grande contacto com o que se passa nos outros países, etc., devemos valorizar aquilo que temos em Portugal. De facto, Portugal, e especificamente na questão da esclerose múltipla, há sempre muita coisa a melhorar, mas nós de facto não estamos na cauda de país nenhum europeu. Temos um sistema até que funciona bastante bem, em que o acesso àquilo que é necessário está quase sempre garantido e disponível. Temos aquelas questões da diferença entre o interior e a periferia, que são comuns a qualquer coisa deste país, não é? Temos ainda a questão de que, sendo uma doença que tem que ser tratada o mais cedo possível, muitas vezes o diagnóstico não é feito ainda tão precocemente como desejaríamos. Os protocolos têm que ser revistos, hoje em dia já há evidência que se tem que começar mais cedo do que aquela classificação que é feita a nível dos protocolos, que havia muita vantagem em deslocalizar o protocolo. E muitas vezes isso já é feito, já há uma certa permissividade a nível dos hospitais para que isso seja feito. Lá está, isso tem-se muito a ganhar com um registro nacional e europeu para deslocalizar esse tipo de protocolos para melhorar a eficácia dos tratamentos que são feitos. E para pegar num assunto, por exemplo, que esteve agora nas bocas do mundo, não é? Naturalmente, nós, enquanto Associação de Doentes, não somos a favor, podemos ser a nível individual, mas enquanto Associação de Doentes, não somos a favor que as pessoas plantem o seu próprio cannabis em casa, mas gostaríamos muito que o Sativex, que é o tratamento específico na base de cannabis, para tratar a questão da dor física e da rigidez muscular, que é muito importante para a esclerose múltipla, estivesse disponível em Portugal, quanto mais depressa melhor, com uma enorme disponibilidade quer dos médicos, quer dos doentes, para fazer mais ensaios clínicos que reforcem o que já se sabe sobre o medicamento, para trazer um caso específico porque o acesso é assim, não é? Está sempre a evoluir. Só tiver que ser uma coisa muito boa, porque como a Fampira. A Fampira é um fármaco que se utiliza para melhorar a marcha, a capacidade de marcha dos doentes com esclerose múltipla, não é muito caro e tem uma coisa muito boa que é ter um protocolo muito simples. As pessoas testam durante umas semanas, reagem ou não reagem. Quando não reagem durante estas semanas não vão reagir nunca e descontinua-se a utilização do medicamento. O Sativex é um bocadinho assim e, portanto, seria todo o interesse que estivesse disponível.